Bom dia, irmãos! Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um, em cada coração, na sua família, na sua casa. Eu tenho certeza de que nessa manhã o Senhor separou essa manhã para falar conosco, para nos confrontar, nos corrigir e nos colocar no centro da vontade dele. Nessa manhã, querido, eu convido você que pode a fechar os seus olhos. Nós vamos orar ao Senhor. Nós vamos agradecer a Ele por todas as bênçãos que Ele tem nos dado. Senhor, nós somos gratos a Ti por essa manhã, gratos por podermos ter acordado e podermos ter também esse privilégio de exaltar o Senhor, de meditar na Tua palavra, de ter um momento de relacionamento com o Senhor, onde nós oramos e nós falamos com o Senhor, nós ouvimos a Tua palavra, somos confrontados para sermos transformados pela Tua palavra e também logo após nós damos uma resposta a tudo aquilo que nós aprendemos. Obrigado porque o Senhor tem separado o seu povo para ser instruídos através da Tua palavra, para sermos semelhantes ao Senhor, para sermos mais parecidos com Cristo, o seu Filho amado, esse Filho que o Senhor enviou a este mundo para ensinar o Teu povo e viver de acordo com o Teu Espírito. Obrigado, Senhor. Obrigado. Que o Senhor nos abençoe nesse dia e que através dessa meditação que nós possamos ser transformados pelo poder da Tua palavra. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Queridos, nessa manhã eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 2. Nós vamos ver aí do versículo 14 ao versículo 16, onde o apóstolo Paulo vai escrever a seguinte coisa. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Queridos, é muito bacana quando nós lemos alguns textos como esse que nós acabamos de ler. E às vezes nós não conseguimos entender o porquê que o apóstolo Paulo está falando isso. Às vezes a gente tenta fazer algum link com a nossa vivência, aquilo que nós estamos vivendo no nosso dia a dia, para ver como que eu consigo aplicar isso na minha vida. E é importante nós entendermos todo o contexto. Nós sabemos que os 5 solas da reforma, entre eles está sola escritura. E nós devemos entender que somente a escritura não é parte das escrituras, mas toda a escritura. Então nós devemos analisar todo o contexto bíblico para a gente poder entender o porquê que o autor chegou em certo ponto. Então, essa carta foi escrita, a carta aos Coríntios foi escrita em resposta às notícias que Paulo recebeu sobre a situação da igreja em Corinto, que estava enfrentando vários problemas e desafios. E alguns deles eram divisões e facções dentro da igreja, imoralidade e comportamento pecaminoso, problemas de justiça e ética, confusão sobre a doutrina da ressurreição de Cristo. Então, entre outros problemas que eles estavam enfrentando, o apóstolo Paulo vai instruir sobre esses aqui que eu acabei de ler para vocês. Então, o apóstolo Paulo responde a esses desafios com uma combinação de ensino doutrinário e exortação. Então, o ensino sobre a doutrina de Cristo e a exortação. Exortação quer dizer trazer para perto com amor. Então, o apóstolo Paulo estava fazendo isso. O apóstolo Paulo também estava orientando na prática e dando conselhos para esses irmãos. O apóstolo Paulo estava fazendo uma combinação também de apelo à unidade e à cooperação. E o apóstolo Paulo também estava dando ênfase na importância da ressurreição de Cristo e da esperança da ressurreição dos mortos.
Então o apóstolo Paulo pega todos esses problemas, ele vai tratar desses problemas. Irmãos, eu quero abrir um parênteses aqui nesse momento e dizer que para nós sermos tratados dos nossos problemas, nós precisamos abrir os nossos problemas. Nós precisamos expor os nossos problemas. E expor os nossos problemas não é sair contando nas redes sociais ou sair contando a sua vida para as pessoas para receber talvez uma orientação, um conselho, uma exortação. Não, não, não. Nós devemos procurar as pessoas, os líderes da nossa igreja. Aqui a igreja em Corinto, ela procurou o seu líder, procurou o apóstolo Paulo. Você que me assiste nessa manhã, você tem um pastor na sua igreja, você tem um conselho na sua igreja, onde você pode abrir o seu coração com homens de Deus. Homens que Deus capacitou, homens que Deus levantou nessa terra para ajudar você, para caminhar com você. E eu tenho certeza de que você pode confiar nesses homens de Deus, porque eles vão exortar, eles vão caminhar com vocês, eles andam conosco na palavra, assim como o apóstolo Paulo fez. Queridos, o capítulo 2 pode ser dividido em 4 partes que tratam sobre a pregação do evangelho não é baseada na sabedoria humana. O apóstolo Paulo vai falar isso do versículo 1 ao versículo 5. Ele também vai falar sobre a sabedoria de Deus é diferente da sabedoria humana. Então, o evangelho não é baseado na sabedoria humana e a sabedoria de Deus é diferente da sabedoria humana. Então nós precisamos entender e fazer essa distinção. O apóstolo Paulo vai tratar isso do versículo 6 a 9. Ele também vai falar sobre o Espírito Santo revela a sabedoria de Deus, do versículo 10 ao versículo 12. Essa sabedoria de Deus que nós recebemos através do Espírito Santo não é revelações mirabolantes, não. São revelações que o próprio Deus se revela a nós. Tá? Deus se auto-revela para o homem através da sua palavra para que a gente possa conhecê-lo, para que a gente possa ter essa sabedoria que vem de Deus. O apóstolo Paulo também vai tratar sobre o homem natural não pode compreender as coisas espirituais, que são os versículos que nós acabamos de ler, de 14 a 16. Então eu convido você nessa manhã a pensar comigo sobre compreendendo as coisas do Espírito na semelhança de Cristo. Essa semana nós estamos falando sobre sermos parecidos com Cristo, sermos semelhantes a Cristo. E nós já caminhamos uma longa trajetória até aqui. E que trajetória bonita nós caminhamos até aqui, né? E hoje nós vamos compreender as coisas do Espírito na semelhança de Cristo, lembrando que todas as coisas devem culminar, devem chegar ao ápice da coisa em Cristo, porque é Ele o nosso objetivo, é sermos parecidos com Ele, é o nosso objetivo. Então, a primeira compreensão que nós temos é que existem 2 naturezas. Nós lemos aqui nos versículos. Então, o versículo 14 e 15, ele vai falar sobre isso. Então, vamos falar sobre a primeira natureza, tá? A natureza terrena, o homem natural. Nós vemos aí que o apóstolo Paulo ele vai tratar sobre esse assunto. Nós vamos ver que Pedro vai tratar desse assunto, Tiago vai tratar desse assunto. Então, o homem, ele pode se encontrar em 2 naturezas. Nós vamos falar sobre a natureza terrena e a sabedoria terrena. O homem terreno, ele vive pelas suas próprias paixões. O homem terreno, ele vive de acordo com aquilo que ele sente prazer, naquilo que a sua carne o leva a viver. E nós vemos que Jesus aponta 3 inimigos do homem, e a carne é a primeira. O primeiro inimigo do homem é a carne. São os seus desejos, são as suas próprias vontades. O segundo inimigo do homem é o mundo, que apresenta para ele coisas atrativas, que sempre tem convites, que leva a carne a ser sustentada e ser
mantida pelo prazer carnal. E nós temos também o último inimigo, que é o diabo. O diabo, que é o inimigo das nossas almas, que sempre está nos tentando e sempre está ali nos empurrando para o pecado. Então, a primeira natureza que nós vemos que o apóstolo Paulo vai apresentar é a natureza terrena. E herdamos isso de Adão e Eva por conta do pecado. Isso não é uma coisa nova. Nós herdamos isso de Adão e Eva. Lembram-se que quando Deus criou o homem, ele criou conforme a sua imagem e a sua semelhança. Nós éramos parecidos com Deus. Nós tínhamos a semelhança de Cristo ali e por conta do pecado nós sofremos uma ruptura de relacionamento. E essa ruptura de relacionamento nos afastou de Deus. Então, por conta do pecado, nós deixamos de nos parecer com Cristo. Nós deixamos de ser semelhantes a Ele. Então, essa natureza, ela está em constante guerra. Nós vamos ver que o apóstolo Paulo ele vai falar isso, olha, porque o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço e refaço e faço de novo. Então vive numa guerra. Essa natureza humana que nós temos, natureza terrena que nós temos, ela vive em constante guerra porque ela quer vencer. Ela quer satisfazer os desejos da carne. Ela quer cumprir ali os seus desejos, as suas vontades. Isso nos leva no outro contraste, num contraste de ver que além da natureza terrena que existe, também existe a natureza espiritual. O homem que vive pelo Espírito. Nós vamos ver também que o apóstolo Paulo ele vai tratar sobre os frutos do Espírito e os frutos da carne. Então, o homem que é levado, que é guiado pela carne, ele só vai trazer frutos terrenos, frutos da carne. Tiago também vai falar sobre isso, sobre a sabedoria terrena e a sabedoria espiritual. Então o apóstolo Paulo ele está apresentando para a gente essa segunda natureza que é possível o homem obter na sua vida. Então recebemos essa herança, essa natureza espiritual como herança de Cristo. A esperança de viver pelo Espírito. Quando Cristo vem a essa terra e Ele caminha conosco, nos ensinando, nos mostrando o caminho que nós devemos seguir, Ele está falando sobre direcionamento, Ele então morre e ressuscita, nos dando esperança de deixarmos de lado a natureza terrena para vivermos uma natureza espiritual que é guiada pelo Espírito Santo. Queridos, e essa natureza também vive em constante guerra. O apóstolo Paulo vai falar que o espírito está pronto. O espírito é forte, mas a carne é fraca. E eu quero citar mais uma vez quando o apóstolo Paulo vai dizer que o bem que ele quer fazer, esse ele não faz. Mas o mal que ele não quer, ele faz e refaz novamente. Então, nós vivemos numa constante guerra interior entre o homem carnal e o homem espiritual. O homem carnal que nós herdamos de Adão e o homem espiritual que nós herdamos de Cristo. Eles vivem em constante guerra. Porque a carne quer agradar os prazeres, quer experimentar as coisas mundanas, e o espírito quer agradar a Deus. E eu quero fazer uma pergunta para você nessa manhã: qual natureza eu e você, nós, estamos alimentando? Os prazeres da carne, as vontades humanas, ou a vontade de Deus? Ou obedecer à palavra de Deus, viver em um constante relacionamento com Deus. É necessário que nessa manhã nós entendamos o que nós estamos fazendo, qual é a natureza que tem sido alimentada nas nossas vidas.
Isso nos leva à segunda compreensão que temos, é que a natureza terrena não aceita as coisas do espírito. Vamos nos aprofundar um pouco mais sobre a natureza terrena e a natureza espiritual. Então, a natureza terrena, ela não aceita as coisas do espírito. Ela não aceita as coisas do espírito porque são loucuras. Olha o que o apóstolo Paulo vai falar. O versículo 14, ele vai dizer o seguinte: o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. E ele vai dizer isso porque é loucura. Ele vai falar aqui, ó: não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura. Irmãos, é uma coisa muito óbvia. É muito óbvia. Nós somos influenciados pela cultura mundana todos os dias. Em todos os lugares, você vai passear na cidade, passear no comércio, tem ali uma música, outra música, que te leva a pensar em alguma coisa, que leva você a ver alguma coisa, e são músicas que hoje em dia só Jesus Cristo na causa. Músicas pornográficas, explícitas, com palavrões e tudo mais, e aquilo entra na nossa mente, nós somos aí influenciados. Nós estamos assistindo alguma coisa na TV ou alguma coisa nas redes sociais, daqui a pouco aparece um comercial, alguma coisa que também nos influencia carnalmente, terrena. Então assim, essa natureza, o terrena, não aceita as coisas do Espírito porque são loucura, porque vai contra aquilo que o Espírito nos propõe, vai contra aquilo que nós estamos sendo influenciados todos os dias. Essa natureza não aceita as coisas do Espírito porque não consegue entender. Porque as coisas do Espírito só conseguem ser entendidas no Espírito. Por isso que a mente terrena, a natureza terrena, ela não consegue entender as coisas do Espírito. Irmãos, um homem e uma mulher que aceitou a palavra de Cristo e se entregou a Jesus e que hoje vive uma vida diferente na presença de Deus, não consegue mais viver no mundo de pecado, nas coisas pecaminosas que outrora viviam. Agora dá repulsa, dá nojo. Muitas vezes a bebida, o alcoolismo, que a pessoa era escrava antigamente, hoje o cheiro da bebida, só de ver algum comercial, alguma coisa na TV, já sente repulsa. Graças a Deus por isso, nós somos libertos do poder do pecado, da escravidão que o pecado estava fazendo. Queridos, e é assim, por isso que é loucura. A carne quer fazer aquilo, mas o Espírito não vai fazer, não vai ir, não vai. E é assim. Então, também a natureza terrena não aceita as coisas do Espírito, porque as coisas do Espírito só são entendidas espiritualmente. O homem terreno não consegue entender os propósitos de Deus, porque os propósitos de Deus são espirituais. E somente eu e você, que somos, que andamos nesse caminho para sermos mais semelhantes a Cristo, conseguimos entender as coisas. O que é necessário fazer? Deixar as coisas terrenas de lado, essa natureza humana de lado, para viver a natureza em Cristo. Irmãos, que privilégio eu e você temos. O privilégio que muitos nunca terão. E o privilégio que muitos ainda não têm. É um privilégio eu e você podermos olhar para Cristo e rejeitar as coisas do mundo para sermos semelhantes a Ele. É um privilégio. E nesse sentido nós vamos para a terceira e última compreensão desse texto que nós temos aqui. A terceira e última compreensão que temos é que a natureza espiritual segue a mente de Cristo. Olha que incrível o que o apóstolo Paulo vai nos dizer. Nós seguimos a mente de Cristo porque obedecemos a Ele. O apóstolo Paulo está fazendo uma comparação entre as leis que o homem põe, as leis humanas que nós devemos seguir, e as leis de Cristo, as leis do Espírito. E ele vai dizer o seguinte, que o homem espiritual não pode ser julgado
Ele julga, mas ele não pode ser julgado. E ele está falando de julgamento, não é que a gente vai julgar o outro, ou vai julgar o pecado do outro, não, mas é o nosso. Ele está falando de uma coisa particular. Nós julgamos, nós conseguimos julgar e não somos julgados, porque se nós vivemos pelo Espírito, nós conseguimos entender. E esse sentido de julgar é fazer uma distinção, uma separação do que é e o que não é. Então nós conseguimos julgar aquilo que de pecado que nós fazíamos, ou o pecado que ainda nós cometemos, e julgar se aquilo é bom, ou julgar se aquilo é ruim. Nós conseguimos fazer esse julgamento, essa distinção. Nós conseguimos, por isso que o apóstolo Paulo está falando assim, olha, todo homem que vive espiritualmente, ele pode julgar, ele consegue julgar. E ele nunca será julgado, porque quando nós temos a mente de Cristo, nós conseguimos julgar o que é certo e o que é errado, e nós somos guiados pelo Espírito a fazer aquilo que é bom, aquilo que é reto, aquilo que é semelhante a Cristo. E o apóstolo Paulo ele está pondo isso. Então existem as leis terrenas que nós conhecemos, e existem as leis espirituais. Nós conhecemos aquilo que a carne nos oferece, aquilo que o mundo tem oferecido para nós de bandeja, aquilo que o diabo, o nosso inimigo principal, ele nos tenta. Nós conhecemos e nós conseguimos fazer esse julgamento através da mente de Cristo. E a natureza espiritual segue a mente de Cristo. Seguimos a mente de Cristo porque somos guiados pelo Espírito. Nós não somos mais guiados pelas nossas próprias paixões, as nossas convicções, os nossos ímpetos, as nossas vontades, os nossos prazeres. Ou pelo menos é assim que nós devemos ser. Se você ainda não é guiado pelo Espírito, deixando as suas próprias vontades de lado, alguma coisa está errado. Nós precisamos voltar a Cristo. Ou nós precisamos ir a Cristo. Você que um dia viveu segundo o Espírito na mente de Cristo e hoje não está vivendo mais, é a hora de você voltar. E você que ainda não experimentou viver a mente de Cristo, ter a mente de Cristo, é a hora de você entrar nesse caminho de sabedoria. A sabedoria que vem de Deus. Porque se nós somos guiados pelo Espírito, nós não podemos mais viver da forma que nós vivemos mundanamente. Irmãos, isso é muito necessário para nossas vidas. Seguimos a mente de Cristo porque temos a mente de Cristo. O apóstolo Paulo vai dizer isso no versículo 16. Ele vai encerrar essa perícope dizendo isso. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Aí ele vai finalizar dizendo, nós, porém, temos a mente de Cristo. E aqueles que têm a mente de Cristo seguem aquilo que Cristo está falando. Aqueles que têm a mente de Cristo conseguem entender os propósitos de Deus. Aqueles que têm a mente de Cristo já não pensam mais no passado. Aqueles que têm a mente de Cristo não vivem mais de acordo com as leis do passado, do pecado que nós vivíamos. Mas agora nós vivemos nas leis do Senhor, que são justas. Queridos, nós precisamos ter a mente de Cristo. Para sermos semelhantes a Cristo, nós precisamos ter a mente dele. Para sermos semelhantes a Cristo, nós precisamos entender as coisas do Espírito. E nessa manhã, eu tenho certeza de que essa palavra mexeu com os nossos corações. Eu convido você a dar uma resposta para o Senhor nessa manhã. A dar uma resposta para Ele de acordo com aquilo que Ele tocou no seu coração, aquilo que Ele fez de mudança ou de incômodo no seu coração. Porque nós somos incomodados todas as vezes quando nós lemos a palavra de Deus, somos confrontados pela palavra de Deus. Nessa manhã, eu convido você a fechar os seus olhos e vamos pedir ao Senhor a mente de Cristo. Porque nós só conseguiremos compreender as coisas do Espírito na semelhança de Cristo se nós tivermos a mente de Cristo. Feche seus olhos. Senhor, essa manhã nós queremos agradecer
ao Senhor e o teu Espírito Santo que mais uma vez veio ao nosso encontro essa palavra. Assim como o Senhor foi buscar aquela ovelha que se perdeu do rebanho, o Senhor também tem vindo ao nosso encontro e nos resgatado todas as manhãs através dessas meditações, dessas devocionais diárias, através do confronto da tua palavra para as nossas vidas, para que a gente volte ou para que a gente tenha a experiência de viver semelhantemente ao Senhor, parecidos com o Senhor. E hoje nós entendemos que para nós compreendermos as coisas do Espírito na semelhança de Cristo, nós precisamos ter a mente de Cristo. Ó Espírito Santo, nós clamamos essa manhã que o Senhor nos dê a mente de Cristo. Nos dê a compreensão das tuas coisas, para a gente não viver mais da maneira que nós éramos, ou vivermos do modo terreno e carnal. Mas nós queremos entender as coisas espirituais. Nós queremos ter a mente de Cristo para poder obedecer os seus mandamentos e andar conforme aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, os teus propósitos. A sua palavra vai dizer que os seus pensamentos, Senhor, são maiores do que os nossos, são melhores do que os nossos. E é esses pensamentos que nós queremos, é esse pensamento que nós buscamos, ó Deus. Que nós possamos ser semelhantes a Cristo todos os dias. Nos perdoa, Senhor, porque muitas vezes nós não queremos, nós não damos importância a isso. Mas obrigado, porque o Senhor tem nos chamado a viver semelhantes a Cristo. Que o Senhor nos encoraje, que o Senhor nos fortaleça para andarmos semelhantes ao seu Filho. Que o teu Espírito Santo fique conosco nesse dia. E que nós possamos provar e ter para essas experiências contigo de entendermos a mente de Cristo e termos a mente de Cristo. Obrigado. Nos abençoe nessa manhã, nos abençoe nesse dia. É o que nós pedimos no nome de Jesus e já te agradecemos. Amém. Amém, queridos. Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe a cada um de você que está acompanhando as nossas devocionais. Eu quero pedir para você, curta e compartilhe os nossos vídeos. Mande aí esse vídeo para algum irmão de igreja que você conhece, que esteja passando por algum problema. Mande para ele esse versículo, mande para ele esse vídeo. Fale com ele, fale sobre a palavra do Senhor. Mande aí para algum parente, algum vizinho, alguém que precisa entender a necessidade de compreender as coisas através do Espírito na presença, na semelhança de Jesus Cristo. Que Deus muito nos abençoe. Muito obrigado pela sua participação e amanhã nós estamos de volta, querido, nesse horário. Que Deus abençoe vocês, graça e paz. Deus abençoe, queridos. Bom dia!